Convido os irmãos para abrir a Bíblia, lá em Lucas 15. Lucas 15. Todo mundo trouxe seu guarda-chuva. Tá brincando? Hoje não vai chover, não, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Lucas 15. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para ouvir os fariseus e os escribas, murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a que encontra, põe-se sobre os seus ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que esta mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou Jesus, certo dia, 2 filhos. O mais moço disse a eles ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ali desejava se alimentasse das alfaforras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam-me depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matam um bezerro de ouro. Vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Pode tomar seu assento? O tema dessa passagem que o Senhor me deu, o tema dessa mensagem foi: ainda há esperança. Eu não sei se você crê nisso, mas ainda há esperança. E estamos no mês da família e o Senhor me levou até esse texto, que é um texto que fala sobre 3 histórias, né? Esse capítulo 5 de Lucas, vamos ver 3 histórias diferentes. A primeira história nós vemos a parábola da ovelha perdida. A segunda história nós vemos a parábola da dracma perdida. E a terceira, o filho perdido. Os 3 falam sobre aquilo que se perdeu, né? Mas hoje é a noite de encontrar aquilo que se perdeu, em nome de Jesus. A fala que Deus me deu, ainda há esperança, é que Ele falou: ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para os seus sonhos. E dentro desse texto nós vamos ver isso. O texto ele começa apresentando a história da ovelha perdida, que ele fala que qual do seu senhor, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar uma que se perdeu no deserto? E muitas das vezes nós temos a nossa família, como temos a nossa célula, como as 99, e temos aquela ovelha perdida, a uma lá dentro da nossa casa, e às vezes a gente acaba dando mais importância para
as pessoas de fora. Nós temos que nos importar sim com as coisas de Deus, com as pessoas da nossa célula, com as pessoas da nossa igreja. Mas Deus nos pergunta como está aquele seu familiar. Como tem sido a sua busca por aquele seu filho que está dentro da sua casa? E às vezes nós deixamos eles de lado. Às vezes nós deixamos as pessoas que estão dentro da nossa casa em segundo plano. Deixamos, esse aqui não tem mais jeito não. Esse aqui não quer nada não. Mas Deus manda te dizer, ainda há esperança. O Senhor que reconstrói, o Senhor que faz de novo, Ele está aqui nessa noite. E Ele está queimando aqui. Eu falei para o irmão, está queimando. Eu não estou conseguindo me controlar. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas essa noite é noite de vitória, é noite que Deus quer restaurar muitos sonhos aqui. Tem muitos sonhos que se perderam no meio do caminho. O Senhor, Ele está ministrando isso em mim. Tem muitas coisas, muitos projetos, muitas faltas de esperança. Pessoas que falaram, não tem mais jeito não, na minha casa não dá, ninguém quer nada. Mas o Senhor da esperança, Ele está aqui neste lugar. E muitas das vezes nós colocamos nos lugares dessas pessoas que nós não vamos atrás daquela ovelha que se perdeu. Mas o Senhor, Ele quer que nós vamos atrás, porque nada é em vão. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Se o Senhor colocou essa pessoa no seu lado para você cuidar, é porque tem um propósito. Nada é por acaso. Então continue lutando por aquele filho que faz tudo o contrário que você diz. Por mais que você fala e aquela pessoa lá da tua célula faz tudo diferente. O seu marido faz tudo diferente, ou a sua esposa faz tudo diferente daquilo que você tem pedido. Continue a lutar, porque a vitória ela vai chegar. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com as 99 lá, que nós esquecemos de quem está dentro da nossa casa, quando na verdade nós temos que primeiro cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Nós temos sim que ficar empolgados em cuidar de gente. Não é errado cuidar de gente. Nosso pastor nos ensina que nós temos que cuidar de gente. Nós fomos chamados para cuidar de gente, mas o Senhor também nos chamou para cuidar da nossa casa. E como tem estado a nossa casa? Qual tem sido a nossa empolgação para cuidar da nossa casa? E essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite. Tem vidas dentro da nossa casa esperando por nós. Tem vidas dentro da nossa casa esperando pelo um posicionamento nosso. E como nós temos nos posicionado dentro da nossa casa? Quem temos sido nós lá no secreto? Né? Lá, eles da nossa casa, eles nos conhecem verdadeiramente. E quem nós temos sido lá? A referência, a diferença? Ou a pessoa que chega causando tumulto? Ou a pessoa que faz o contrário? E o terceiro ponto desse texto aqui é para nós pararmos de achar o que está perdido. Para acharmos o que está perdido, é preciso colocarmos as coisas em ordem. Nós vimos a história da dracma perdida. A mulher, o que ela fez para achar a dracma? Está aqui no texto. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Para achar o que está perdido é necessário colocar as coisas em ordem. E a pergunta que o Senhor nos faz é: qual tem sido o nosso empenho para ir atrás daquele familiar que nós achamos que não tem mais jeito? Qual tem sido o nosso empenho para ir atrás daquela pessoa da nossa célula que a gente acha que não vai dar certo? O Senhor, Ele procura por essas pessoas que querem ir atrás daquelas que todo mundo acha, isso aí não tem jeito. Mas para o Senhor tem jeito. O Senhor, nós temos um Deus que faz, um Deus que é. E ainda há esperança para aquela pessoa da tua célula que você acha que não tem nada, que não quer nada. Aos seus olhos, ela não vai dar em nada, mas aos olhos de Deus, ela é uma potência. Aos olhos de Deus, ela vai dar frutos. Pode até não ter jeito para a gente, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos. Temos um Deus que ouve uma oração sincera. Então não desista, porque ainda há esperança. Não pare de fazer as coisas de qualquer jeito. Faça com empenho. A mulher parou e ela varreu com muito empenho até encontrar. É preciso ter empenho para fazer as coisas de qualquer maneira, não vai dar em nada. Se ela varresse a casa de qualquer jeito, varrer por cima, talvez não vai achar. Mas é necessário arrastar, é necessário tirar as coisas do lugar para encontrar aquilo que se perdeu.
de qualquer maneira não dá certo. O Senhor, Ele me confrontou muito com essa palavra. Eu falei, meu Deus, eu não quero falar isso. Eu chorei, eu não quero, Senhor, eu não quero. Porque é palavra de confronto. Às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Mas o Senhor, Ele nos manda sair, levanta e age. Levanta e faz. Levanta e se posiciona. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Até quando nós vamos viver o mesmo capítulo, como o pastor Adalberto ele pregou aqui domingo passado? Até quando nós vamos viver da mesma maneira? O Senhor, Ele nos chama para um posicionamento. E eu falei, meu Deus, logo eu que vou ter que falar isso. Mas é para se posicionar. É para falar. Deus falou para mim, se posiciona e fala. Eu não já falei para você deixar de ser covarde? Então vai e faz. E o Senhor, nessa noite, eu sei, irmãos, que é uma palavra que não é muito de dar glória a Deus, não. Mas o Senhor, Ele conta com o teu posicionamento para dentro da sua casa. Enquanto não houver posicionamento, não vai haver mudança. Então, cuide direito das pessoas que Deus colocou na sua vida. Deus, Ele quer fazer, mas Ele precisa de você. Deus, Ele nos escolheu para fazer. Precisamos colocar as coisas em ordem. E eu não me refiro só ao mundo espiritual, mas no mundo material também. Jesus, Ele não habita no lugar de desordem. Jesus, Ele não habita em casa bagunçada, tanto espiritual quanto física mesmo. É necessário colocar as coisas em ordem. Jesus não habita no meio de bagunça. Como está a nossa casa? Como está a nossa casa? O inimigo, ele só quer uma brecha. Às vezes ele só quer um quarto bagunçado para ir lá e fazer arruaça na família inteira. Às vezes a gente fala, Jesus, eu estou fazendo tudo certo. Jesus, onde está errado? Aquele quartinho lá, cheio de bagunça, cheio de entulho lá, dando brecha para o inimigo. E eu fico assim, meu Deus, nos ajuda, Senhor. E a minha oração para essa noite é, Senhor, nos revela. Nos revela o que está em nós, que ainda precisa ser mudado. Não tem como doente cuidar de doente, irmãos. Como está o nosso interior? Como está o nosso interior? Nós precisamos parar de olhar para o outro. Precisamos parar de apontar o dedo para o outro. E nós precisamos olhar para dentro de nós e ver, Senhor, o que há em mim que precisa ser mudado. Senhor, o que há em mim que precisa ser transformado. O que Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi, ele viu que ele precisava ainda mudar. Davi, ele olhou para dentro de si. Se ele pediu para Deus criar um coração puro nele, é porque ainda não estava puro. Se ele pediu para Deus fazer, é porque ele viu que ainda precisava. Ele olhou para dentro dele. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Não é mais tempo de ficar olhando para o pecado do outro, apontando o pecado do outro, esquecendo que nós também somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. O único que foi melhor se entregou na cruz, se esvaziou de sua glória e morreu por nós. Não é mais tempo de olhar para o outro. Até quando vamos nos comportar como doentes espiritualmente? Quando na verdade tem milhões de vidas ao nosso lado perecendo. E nós estamos preocupados com a roupa que o irmão veio. Nós estamos preocupados com a cara que ele chegou no culto. Quando na verdade ele só quer um abraço. Quando na verdade ele está morrendo do nosso lado. E aí só vamos perceber quando ele está lá fora. Por quê? Porque aqui dentro nós estamos com um olho de juízes. Quando na verdade só existe um juiz. E ele não está preocupado com a aparência, não. Ele está preocupado com o interior. Jesus, ele conhece o nosso interior. Deus, ele espera um posicionamento nosso. Como o irmão Bruno, ele pregou aqui, que de joelhos dobrados geramos para as nações. Quando nos posicionamos na terra, tem mudança no céu. Quando nos posicionamos na terra, tem mudança no céu. Você crê nisso? O irmão Bruno, ele falou sobre o posicionamento da Ana. O posicionamento de Ana. Quando ela se levantou e ela agiu, as coisas mudaram na vida dela. O Senhor, ele espera um posicionamento teu.
E a Ana, ela se levantou e ela agiu. O nosso problema é que nós estamos nos acostumando com o cenário que a nossa família vem vivendo. O nosso problema é que nós estamos nos conformando com as maldições hereditárias. O nosso problema é que nós estamos nos conformando com o nosso dia a dia. Quando na verdade o Senhor não diz: não nos conformeis com este mundo. Não se conforme com a situação da tua família. Se você sabe que é uma situação que não agrada os olhos do Senhor, não se conforme. Busque, lute, faça como Ana. Se levante, ore, pede, clama. Uma hora o Senhor, Ele vai te atender. O Senhor, Ele ouve a oração do justo. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. Você crê que o Senhor, Ele ouve a sua oração? E nessa noite Ele está aqui para atender o seu clamor. Nessa noite Ele está aqui com gemidos inexprimíveis, colhendo as suas lágrimas. Não se conforme. Para de achar que é normal a falta de paz na sua casa. Não é normal. Não é normal. Onde não há paz, não há presença do Espírito. Onde há desordem, não há a presença do Espírito. Então começa a buscar pela paz de Cristo. A paz é para todos. Jesus, Ele veio para todos. Começa a buscar a paz do Senhor na sua casa. Começa a profetizar. Eu profetizo a paz neste lugar. Eu profetizo a paz na vida dos meus filhos. Eu profetizo a paz na minha casa. Eu profetizo a paz na minha vida. Seja um profeta. O Senhor, Ele nos chama para um posicionamento. Ei, mulher, ainda há esperança. Se posiciona. Ei, homem, ainda há esperança. Ainda há esperança. Se posiciona. É necessário sair da zona de conforto. Vai buscar, vai orar, vai agir. Nós precisamos ter atitudes diferentes. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. E a mulher que perdeu a dracma, ela se levantou e agiu. Precisamos organizar a nossa vida. Enquanto estamos parados do mesmo jeito, nada vai acontecer. Enquanto nós estivermos parados, nada vai mudar. Agora, quando você se posicionar, você vai ver o céu se movimentando para a tua vida. Para encontrar aquilo que se perdeu. Às vezes pode até ser um sonho que se perdeu no meio do caminho. Coisas que te levaram esse sonho. Para acontecer isso é necessário você se posicionar. Jesus, eu quero meu sonho de volta. Senhor, restaura. Senhor, me faz sonhar aquilo que ainda me dá esperança. Senhor, me traz de volta, Senhor, aquele sonho. O Senhor que restaura sonhos, Ele está nesse lugar. E você pode estar se perguntando: o que tem a ver a história do filho pródigo? Hoje você que está aqui e que está vendo você que é essa pessoa que sua mãe tanto ora, tanto busca, seu pai, seu líder, e você é essa pessoa que não consegue se posicionar. Você até quer, dentro de si você quer. Às vezes você fala: não, eu vou conseguir. Mas as coisas voltam e te levam lá atrás e você sai, parece que tudo desanda. O Senhor, Ele está aqui nessa noite, Ele quer te ajudar. Mas você precisa se posicionar. É necessário você se posicionar também. Há esperança para você também. E a história do filho pródigo fala sobre o filho que estava perdido por causa das suas próprias escolhas. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai dele, pegou a herança e foi viver a vida dele da maneira que ele achava que era bom. E ele gastou a sua herança. Ele gastou tudo que ele tinha do jeito que ele achava que era bom, fazendo as suas vontades. O texto mais a fundo vai dizer que ele gastou a herança com prostitutas, com coisas que ele, aos olhos dele, era bom. E às vezes nós fazemos assim, nós nos distanciamos da presença do Senhor. Nós vamos lá, saímos da igreja, ou às vezes até dentro da igreja mesmo. Estamos aqui, mas estamos longe da presença para fazer coisas que aos nossos olhos são bons. E assim como o filho pródigo, toda plantação tem sua colheita. E ele colheu. Ele foi lá e ele gastou. E ele colheu. O filho pródigo, ele colheu. O texto vai me dizer mais a fundo que ele passou necessidades. E ele até desejou comer a comida dos porcos. Olha a que nível ele chegou.
Um filho que tinha tudo, que morava num lugar de alto patamar, tinha herança. Ele simplesmente deixou lá todos os planos, tudo aquilo que o pai tinha de bom para ele, e foi viver a vida como ele achava que era bom. E nós às vezes somos assim. Deus tem tudo preparado para a nossa vida, lindo do jeito que Ele planejou. Porque aquilo que nós sonhamos, o Senhor tem maior daquilo que nós desejamos. E aí a gente vai lá e deixa a vontade de Deus de lado e vai querer fazer a nossa vontade. E as coisas acontecem na nossa vida e a gente fica, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Nós só estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Daquela vez que a gente deixou a vontade de Deus de lado e foi fazer a nossa vontade, e nós estamos colhendo. Toda plantação tem sua colheita. E ele passou por necessidade, e ele desejou comer a comida dos porcos. Mas há esperança para aquele que se arrepende. Fala isso comigo. Há esperança para aquele que se arrepende. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Jó 14, 7. Eu vou ler que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebanhos, e as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Dará ramos como planta nova. Ei, árvore, você vai voltar a brotar. Você vai voltar a dar frutos. Você crê nisso? Tudo nessa vida é plano do Senhor. A frase do pastor Adalberto que ele falou aqui no domingo, eu anotei. Tudo nessa vida é plano do Senhor. Não é da força do nosso braço. Não é com a força do nosso braço. Quando nós vivemos com as nossas próprias convicções, caímos nelas mesmas. Enquanto nós vivermos tentando dar o nosso jeitinho, nós iremos só perder força, só iremos perder tempo, porque não é com a força do nosso braço, é com a força que vem de Cristo. E Ele está aqui nessa noite para renovar as nossas forças. Ele está aqui nessa noite para fazer de novo. Com os olhos carnais, às vezes a gente vê e fala, não tem jeito. Olhando com os olhos carnais. Mas o Senhor, Ele vê com os olhos espirituais. Quando hoje nós estamos olhando aqui, o Senhor, Ele está vendo lá no futuro. O Senhor, Ele é um Deus que Ele vê lá na frente. E há esperança. E o filho, ele lembrou do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele lembrou da casa do pai. E graças a Deus que ele lembrou da casa do pai. Porque na casa do pai há alimento. Na casa do pai há roupas novas. Na casa do pai há anel no dedo. Porque o pai, ele faz perfeito. E o filho pródigo, ele lembrou da casa do pai e ele voltou para a casa do pai. E a festa no céu quando o pecador se arrepende, você crê? Vai ter festa no céu quando aquela pessoa lá na sua casa se arrepender. Vai ter festa no céu quando o seu garfinho reconhecer o verdadeiro amor de Cristo por ele. E teve festa no céu. E teve festa naquela casa. Teve festa na casa do filho pródigo. Enquanto aquele filho estava fora, o pai não desistiu dele. Então não desista da sua família. Não desista da sua família. Chegará um dia em que você irá falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim como muitos irmãos já têm vivido isso. Pega para você e agarra essa verdade. Eu e minha casa iremos servir ao Senhor em nome de Jesus. Começa a profetizar, começa a gerar isso no teu espírito. Porque o que nós profetizamos aqui na terra, o Senhor, Ele liga no céu. Começa a profetizar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não desista da sua família. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E o Deus da esperança, Ele está aqui nessa noite. O nosso Deus, Ele é forte e é poderoso. E Ele está aqui neste lugar para renovar suas forças. Para que você continue lutando pela sua família. Se você quer uma casa que serve ao Senhor, comece se posicionando como o pastor lhe falou.
Ele disse que na maneira que nós nos posicionamos, o céu age. Na maneira que nós nos colocamos posicionados, o céu ele age ao nosso favor. E às vezes nós estamos pensando: Senhor, por que nada está acontecendo na minha vida? Senhor, por que eu estou parado no mesmo lugar? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Começa a perguntar para você: o que eu tenho feito para mudar as circunstâncias da minha casa? O que eu tenho feito para trazer o meu filho para Cristo? O que eu tenho feito para o meu marido ver a diferença de Cristo em mim? O que eu tenho feito? Qual a referência que eu tenho sido? Será que eu tenho sido como Jesus? Quem eu tenho sido na minha casa? Quem eu tenho sido na minha escola? Quem eu tenho sido no meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu vou? Precisamos ser referências. E o céu ele está pronto para agir na minha e na tua vida. O céu ele está pronto para agir na minha e na tua vida. O Senhor nos chamou para ser sentinela e não para sermos coniventes com o erro dos outros. O Senhor ele nos chamou para ser sentinela e não para ser conivente com o pecado. Nós somos a geração que ama o pecador, mas que denuncia o pecado. Enquanto nós estivermos acobertando o pecado, as coisas na nossa vida não vão mudar. Enquanto nós estivermos como acobertando o pecado, as coisas na nossa família não vão mudar. O Senhor ele nos chama para ser sentinela. O Senhor ele nos chama para ser referência. Qual tem sido a referência que nós temos sido? Quem nós temos sido dentro da nossa casa? Essa semana eu comecei a ensinar a Lavínia a orar o Salmo 91. Ela falou: mãe, vamos orar uma oração nova? Falei: vamos. Aí eu comecei a ensinar ela o Salmo 91 a semana toda. Quando chegou na quinta-feira, eu passei por uma situação que eu quase fui assaltada. O cara parou assim na minha frente da minha amiga e falou: passa o celular, passa o celular. Eu fiquei desesperada porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E eu saí correndo, igual uma maluca, só corri. E quando eu parei, eu abaixei assim. Na mesma hora veio: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu falei: Jesus, eu não mereço. Mas o Senhor, Ele guarda. O Senhor, Ele faz. E quando nós nos posicionamos na nossa casa, o Senhor, Ele faz. O céu espera um posicionamento seu, irmão. Até quando você vai viver essa história repetida? Hoje é dia de dar basta nisso. Hoje é dia de dar basta nessa situação. Encerra esse ciclo na tua vida. Deus tem um novo preparado para você. Deus tem um novo preparado para cada um de nós. Mas Ele só vai fazer quando nós nos posicionarmos diante da palavra dEle. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Hoje eu fiquei no meu quarto, não quero, Jesus, eu não vou falar. Mas o Senhor falou: se posiciona e vai. Quem te deu a palavra foi eu. Jesus, Ele conta com posicionamento seu, igreja. Jesus, Ele conta com posicionamento nosso. Ainda há esperança. Se agarre nessa palavra, ainda há esperança para sua família. Os sonhos não acabaram, os projetos não morreram. O Deus da esperança, Ele está nesse lugar. O Deus da esperança, Ele está nesse lugar. O Deus que renova as forças está nesse lugar. E hoje Ele está aqui. Ele está aqui esperando só você se posicionar, para as coisas mudarem na tua vida, para os teus filhos te olharem, te reconhecerem como referência. Mas Ele precisa que você faça. Ele precisa que você dê o primeiro passo, assim como Ana deu, assim como Josué deu. O Senhor, Ele espera o primeiro passo seu. O Senhor, Ele espera um posicionamento seu. Amém? Se coloque de pé comigo. E você que sabe que você precisa se posicionar, eu sei que não foi uma palavra fácil, eu sei, eu também sofri. Você precisa se posicionar, você reconhece, você olha para dentro de si e você sabe que ainda há coisas em você que precisam melhorar. Você reconhece isso. E o Senhor que muda a história, Ele está aqui nessa noite.
Você sabe que no meio do caminho você perdeu as suas forças e deixou para trás tudo aquilo que um dia Deus te deu. Você deixou para trás como um filho pródigo todas as bênçãos que o Senhor tinha para você. Mas hoje o Senhor, Ele está aqui de braços abertos te esperando. O Senhor, Ele está aqui nessa noite. O Deus que realiza sonhos, Ele está aqui neste lugar.